Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno Dornelles. Estamos começando mais aqui uma live nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. E hoje o tema vai ser o Império da Confusão Absoluta, tá certo? Porque existem alguns questionamentos em geral no qual as pessoas ficam se perguntando: isso aqui é narrativa russa? Isso aqui é narrativa americana? Isso aqui, este cara aqui é um agente da Rússia? Este sujeito aqui, ele está dentro do Mossad? Ele está dentro da CIA? E está tudo muito misturado. Eu vejo que hoje no Brasil tem muito sujeito que consegue destrinchar enormes teses e tudo mais, mas poucos que conseguem identificar os agentes e trazer o confronto desses agentes diretamente com as provas primárias, né, que é o correto. O trabalho de qualquer jornalista, o trabalho de qualquer analista é esse, tá certo? Não é de verificar a teoria e tudo mais e jogar automaticamente na internet para você ganhar né, um engajamento que hoje se diz, né, dentro das redes sociais, porque você, né, tá falando de teorias da conspiração e tudo mais. Isso não, isso com todo respeito, né, nem cola bem, no sentido de que se você não consegue comprovar isso que você está falando, você não vai conseguir vender isso para os sistemas já existentes, você não vai para as pessoas que estão lá, tá certo? Porque não tem como você mudar o sistema, mas você pode mudar as pessoas que estão dentro do sistema, convencê-las de que, né, alguma coisa está acontecendo, né, e que ou elas podem ser cúmplices ou elas podem, ao mesmo tempo, guardar essas informações e lá na frente isso criar uma unidade dentro do intelecto delas. Tá? Como funciona qualquer mente humana. Você precisa de unidade à medida em que você vai absorvendo tudo. Isso se chama processo de dialeticidade, tá certo? Quando você tem uma retórica, tá? Um discurso retórico, e você coloca em choque com outro discurso retórico, isso produz por si só uma coisa chamada dialeticidade, tá certo? Que vai ser o resultado de uma verdade um pouco mais próxima da verdade, tá? Estava assistindo ontem o filme do Aprendiz, né? Onde o Trump é retratado da pior forma possível, mas eles fizeram até uma extração muito boa daquele livro do Trump, A Arte do Negócio, né? Art of Deal. E ao mesmo tempo fizeram uma versão um pouco mais maquiavélica do Art of Deal. Trouxeram ali a história dele com Roy Cohn, né, que foi praticamente o braço direito do Trump, né, advogado em Nova York, que também tinha uma certa notoriedade por suas batalhas jurídicas, né, e sua retórica muito forte, né, nesse sentido. E aí ele falava em dado momento, né? Os dois falavam que existia uma regra. O que é a verdade? A verdade é o que eu falo, o que você fala, o que... A verdade é complicada à medida em que, para examinar um objeto, né, você precisa de uma tridimensionalidade. E isso que é uma característica da virtude chamada humildade. Quando você consegue ter uma visão sabendo que a sua retórica não vai exaurir completamente aquilo que você está falando, isto é o que atrai para a verdade. E chamamos isso de dialeticidade. É quando você passa o mero discurso da narrativa ou da expressão, né, ou da explicação e começa a chegar mais próximo, né, da própria verdade à medida em que você consegue, pelo menos, fazer um julgamento maior. O professor Olavo de Carvalho, uma época, foi, claro, por causa de mentes burras e maliciosas, venderam ele como terraplanista, na verdade, qualquer post, né, do professor Olavo, que uma pessoa letrada, minimamente letrada, for ler a respeito desse tema, a crítica dele era:
Os terraplanistas estão, hoje, com melhores narrativas, com melhores retóricas, com melhores explicações do que aqueles que são os terra-esferistas. Por quê? Porque os terra-esferistas, basta eles pegarem uma foto, da, da Terra redonda, pronto. Né? Se você não acreditar na foto da NASA, está, uma entidade, americana de Estado, ou uma entidade russa de Estado, ou alguém que foi para o espaço, um satélite que foi com, a arguição do Estado, se você não acreditar nisso, você é um imbecil, você está negando a verdade. E óbvio, a gente sabe que, por outras e tantas razões, é que a Terra é esférica. Se dependesse desse argumento idiota de que simplesmente bastou a imagem, a gente vai ter um monte de terraplanistas por aí. E essa que é a verdade. E é por isso que o discurso do terraplanismo, ele pegou tanto. Porque quando você pega dados e dados e dados, onde as pessoas estão explicando, com uma retórica que, por mais que seja, não seja verdade, no final das contas, é o que o olho humano está vendo naquele momento. Então, eles estão, pelo menos, tentando chegar próximo da tridimensionalidade, mas eles não têm ainda assim, o acesso devido daqueles dados que são os dados onde a Terra, de fato, comprova-se esférica. Por quê? Porque o lado cientificista da coisa é um lado que está expondo de maneira burra. E hoje você pode contar que o discurso da ciência é meramente um discurso que se alia à propaganda política. Porque, por isso é que dá errado, principalmente quando acontece alguma coisa da verdade. Porque como ele precisa, da fé humana para se consolidar, o que acontece é que as pessoas estão dizendo o seguinte: não, eu não vou ter fé na ciência, eu vou ter fé na verdade, eu vou ter fé na minha intuição, eu vou ter fé no que eu estou sentindo, eu vou ter fé naquilo que já se provou algum dado nessa realidade, por mais que eu não tenha hoje uma espaçonave para ir até o espaço tirar uma foto eu mesmo. Então, o que acontece? As pessoas dizem: para exercitar a minha inteligência, eu vou ouvir todas as explicações possíveis e vou gerar eletricidade. Isso começa com as redes sociais. Antes disso, a gente estava vindo aí sobre um apagão humano de inteligência que desde o século XIX já vem praticamente contrastando as formas de sociedade. À medida em que você tem um povo que não tem o mesmo acesso à educação das elites naquelas épocas. Veja, o cara que está estudando retórica, que está estudando dialética, que está estudando a educação clássica lá dentro do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, tá? Com aquele currículo maravilhoso, ele não vai ter um contato, no sentido de conseguir conversar de coisas altas com um brasileiro médio, que está saindo de uma escola daqui a pouco pública ou que está saindo de uma escola particular, que os mesmos professores são da rede, são formados dentro das universidades federais. Ou seja, você não tem ali uma inteligência a ser formada a ponto de criar um indivíduo livre e que consiga raciocinar por si só. Veja que eu sempre misturo essa coisa da geopolítica com um pouco a alta cultura, e é proposital, para que vocês vejam, tá certo? Que não basta simplesmente a gente entrar nos discursos de clichê. Como eu disse, vários influenciadores já fazem isso, YouTube afora, Instagram afora, X afora, tá certo? E fazem para que justamente as pessoas estejam ali, hipnotizadas e se tornem meras torcedoras. Não existe outro objetivo quando a pessoa está fazendo um conteúdo, hoje no Brasil, que seja o objetivo de libertar a pessoa e fazê-la pensar um pouco diferente, tá?
E quando eu falo um pouco diferente, não é a dialética negativa lá da escola de Frankfurt, para que você pense. O troço me jogou fora. Enfim. Não é para que você pense daqui a pouco numa dialética negativa, como é lindo, né, o casamento homoafetivo, como é lindo o aborto, não tô dizendo para pensar nesse sentido. Essas são coisas que são consolidadas dentro, né, que são erradas desde que a civilização é civilização, né, desde que existe, né, a palavra de Deus e mesmo sociedades organizadas, pagãs, fora né, fora da palavra de Deus, porque existiram, obviamente, né, aquelas sociedades que também não eram, né, somente formadas aí né, pelo sacrifício, né, humano, né, mas que, obviamente, o cristianismo ele vem para consertar isso tudo e unificar numa coisa só. Essa moral é evidente que sim, né, é evidente que sim. Então, o pensar fora da caixa, ele tem que ser um pensar fora da caixa aqui, muito mais no sentido de buscar a dialeticidade, tá certo? Então, dito isso, quando que ocorre a confusão? Quando que nasce a confusão humana? A confusão humana nasce quando você tem uma retórica que é proibida. Quando você não pode falar o que você pensa efetivamente, porque vai ter um ministério público te constrangendo, vai ter um grupo social te constrangendo, seja um grupo social que seja organizado, sociedade civil, quanto um grupo de amigos que daqui a pouco, né, dentro do trabalho, podem querer constranger você, né? E aí você tem que ser corajoso, obviamente, e homem suficiente para dizer o seguinte: não, eu ainda vou defender a minha versão enquanto o meu processo dialético racional estiver me dizendo, na minha intuição, que eu estou certo. Tá certo? E aí não é, obviamente, para sujeitos que estão lá com a sua baixa autoestima, que estão aí deprimidos, que estão aí, né, sem a busca daquilo que filosoficamente chamava-se o ser, que é a sua identidade, principalmente tanto diante de Deus quanto diante de si mesmo. Não é nem dos outros, é de si mesmo. Antes de si mesmo. Dos outros, eu diria, não é nem sequer uma medida que seja confiável, ao passo que você sabe que você tem a mesma natureza decaída que as pessoas que estão ao mesmo tempo te olhando, mas que você precisa ao mesmo tempo da visão delas para não incorrer no erro, né, de, por questão de orgulho, né, de soberba, de cegueira humana, você também perder tudo que você de fato é. O sujeito que vai conseguir dominar a si mesmo, no sentido, né, de enxergar a si mesmo e poder fazer um cálculo muito sincero do que é verdade, esses são sujeitos que vão ter a personalidade, né, efetivamente forte para falar a verdade, doa quem doer. Inclusive, se estudarem, se tiverem um acesso àquela educação que as elites do passado tinham e que hoje é acessível a qualquer um, é acessível ao público do Oruan, isso aí, tá? É acessível ao público do Oruan. Se eles quiserem hoje começar a ler Shakespeare, começar a ler Dante, começar a ler Goethe, começar a ler Balzac, se eles quiserem entender a civilização ocidental hoje, eles fazem. Você vai lá, inclusive, dentro de um grupo onde está, né, acontecendo o crime organizado quase como uma milícia, e você estabelece, inclusive, né, identidade ocidental se você quiser. Claro que eles não vão fazer isso, né? Eles precisam um emburrecimento também coletivo, inclusive para a dominação daquelas comunidades. Não é à toa que você tem ali aquele funk batendo, né, praticamente uma nota só, né, e letras sexuais para justamente, né, acontecer aquela escravidão do tipo, né, Aldous Huxley, sociedade, né, completamente apartada de valores familiares, de formação de familiares, que é o ponto importante, né? Não é, existe muita coisa assim, porque os valores da família. Cara, mas que valores da família, tá? Cara, é simples. Ou você tem homem e mulher estabelecendo uma casa, onde tenham filhos, onde tenham suas funções, isso é família. Você não vê isso dentro dessas, né, onde o crime organizado se encontra, justamente porque a narcocultura ela precisa ser escravizante também, né?
Então, um processo inverso ao processo civilizacional ocidental, tá certo? Só que, para aquelas pessoas que hoje ainda assim encontram-se fora dessa bolha, né, do crime organizado, que estão na sociedade comum, por que elas estão ainda escravizadas? Por que elas se sentem confusas ainda? Porque parece que não tem ainda, mesmo com tantos influenciadores, com redes sociais, com democratização do discurso, por mais que exista lá o seu ministro Xerxes, né, fazendo, isso é tudo fake news, né, eu vou mandar a Polícia Federal, tudo mais. Por que ainda existe um resquício, né, de choque retórico e as pessoas ainda seguem confusas? Porque ainda existe, dentro desse choque retórico, o pertencimento social brasileiro. Existe a forma enculturada do brasileiro médio, a forma emocionada, que a gente sabe, né? Eu repito muitas vezes aqui no canal, forma emocionada de ser, se você lê alguma coisa e você lê com emoção, isso faz de você um analfabeto funcional, porque você não é um sujeito apto a se comunicar com a realidade e com os outros. Isso não é só leitura de um livrinho, tá? Para quem acha que isso é que faz um sujeito, é ler um livrinho, é ter uma biblioteca, né? Eu já desfiz uma biblioteca e eu digo, foda-se, tá? Tanto aquilo serve, às vezes, para que você, né, pressione-se a si mesmo, né, da responsabilidade que você tem, às vezes nem responsabilidades de verdade, né, o que surge na sua vida, né, são momentos, né, em que você tem que agir diferente ou às vezes nem sequer, né, vai ter espaço para ação, né? Quantas vezes no própria Bíblia a gente tem ali períodos de noite escura, desertos, né, momentos de escassez completa humana, em que a pessoa não tem espaço, né? Então, até mesmo nesses momentos, né, você vai ter de conseguir olhar, né, para tudo isso e dizer o seguinte: onde está a verdade? É aí que você mata a confusão. E se nós conseguirmos isso no Brasil, em alguma fração, é isso que vai permitir que a esquerda comunista, tá? Que a elite, que hoje se chama de centrão, mas eu chamo de uma aristocracia histórica e hereditária que toma o Estado, tá? Enquanto nós formos escravos de sentimentos, escravos de grupos sociais, corporativos e etc., se não formos capazes de ver a realidade e fazer um choque retórico adequado para nós, o Brasil vai seguir sendo escravo. Eu não estou falando nem sequer de você. Pensa, inclusive, mais longo, seus vizinhos, as pessoas que estão aí, né? Onde um conteúdo do TikTok de uma menina mostrando a bunda vai fazer pelo menos 1 milhão de views mais do que essa live aqui. Tá certo? Que inclusive precisa da colaboração de todos, na medida, né, de público, de quem quiser também ajudar de alguma forma, tem o Pix, o QR Code aí, né? Enfim, isso aqui é praticamente, né, uma forma de tentar, né, manter vivo, né, e fazer o tempo valer também com aquilo que a gente sabe, que investiu também dinheiro para saber, investiu dinheiro e paciência e mentalidade, né, para que pudesse resultar num trabalho para, de fato, guiar, nortear as pessoas, tá certo? Diante dessa questão da confusão, tá? Existem, existiu no Brasil, tá, um momento de, se chama, né, PSYOP, operação psicológica, tá certo? A gente viu uma operação psicológica muito grande e muito, muito, muito juvenil, que começa com oficiais militares, que começam a desinformar influenciadores, alguns deles, inclusive, por caírem nesta armadilha, depois foram investigados e provavelmente entregues por esses oficiais militares
grande parte deles da reserva, mas que passaram por Amã, que passaram por Ita e etc. E nós tivemos aí o 8 de janeiro, mesmo com pessoas, a grande maioria delas do público, não público, né, de formação do professor Olavo de Carvalho, dizendo: não ouçam, jamais militares, não ouçam, porque eles estão sempre tramando contra o povo. E o professor Olavo já tinha um artigo que dizia dessa galera: haverá um momento em que eles vão se dizer, né, se colocar como alternativa ao regime. Mas quando chegar esse momento, eles vão prender aqueles que eles fizeram e venderam-se como alternativa, e vão prender e dizer que salvaram o Brasil. E foi isso que esses canalhas fizeram. Foi isso que esses canalhas fizeram. Tá? E logo depois dessa operação psicológica do 8 de janeiro, que inclusive corroborou-se muito e de maneira lamentável, tá? Aqui, pessoas ligadas ao Carlos Bolsonaro, e quem não lembra, tá? E eu coloco aqui várias vezes se precisar lembrar, tá? Do Carlos, que hoje está lá indo para senador em Santa Catarina, bagunçando a política local de lá e orgânica de lá, que, né, praticamente querendo, né, no começo, aceitar a ideia de retirar a Caroline Detoni, que hoje, né, tem a maior chance de ser a primeiro lugar por essa luta ao Senado Federal, mas também tentando tirar ali o Amin, né, que é um aliado muito forte, que hoje, inclusive, está protocolando um projeto de anistia para aqueles que foram presos lá no 8 de janeiro, também, né, para corroborar aí com o presidente Bolsonaro, que está preso, né? E esse cara, ele surge porque todo mundo deve a ele, porque ele elegeu o Bolsonaro, né? Quando também eu me pergunto onde é que estavam essas pessoas quando ele estava com seus assessores postando copinhos verdes de café do Jair Bolsonaro logo depois das eleições acontecerem, e as pessoas hipnotizadas, procurando por respostas, procurando por sinais. Eu estou falando aqui de pessoas principalmente idosos, boomers e geração X, que ficaram completamente convencidas, assim como aquelas pessoas do 8 de janeiro, que eles estavam, né, seguros porque as Forças Armadas estavam junto com o presidente Bolsonaro. E não estavam nada, era mentira. Então foi tudo isso, operação psicológica. Isso também rachou de uma maneira muito grande a base bolsonarista. Eu não sou bolsonarista, tá certo? Eu sou um crítico, inclusive, eu fui bolsonarista. Lá em 2017, antes mesmo, né, de isso tudo virar um grande comércio do Valdemar da Costa Neto, eu estava lá, tentando esclarecer, né, e alguns viram meu vídeo da entrevista com o Bolsonaro quando ele era deputado, lá em 2017, e o objetivo era calar a boca do MBL, que hoje está muito melhor organizado que a direita bolsonarista, tá? E da mesma forma, né, eu diria, seguem sendo os mesmos picaretas de sempre. E o Bolsonaro, naquela época, estava sendo atacado por causa da visão econômica. Porque antes ele não tinha o Paulo Guedes ainda anunciado. Depois começaram a apresentar, e eu acho que o Eduardo Bolsonaro, acredito que tenha sido tido grande e boa contribuição para que isso acontecesse, porque ele estava muito próximo ali aos libertários, tá? E isso eu acho necessário, você ter ali as correntes políticas que estão se mostrando de pessoas de bem e que estão tentando se organizar de maneira doutrinária a querer encerrar um ciclo, né, de decadência no Brasil. É óbvio que você tem que ver isso, você tem que conhecer isso, né? Eu acho que o Eduardo Bolsonaro fez, de fato, tá? Embora eu tenha várias críticas a ele, né? Agora, passado isso, tudo virou uma grande psyop. Principalmente, tá certo? Quando surge nos Estados Unidos, né, uma figura chamada Mike Pence, que ninguém sabe de onde surgiu,
Ninguém sabe de onde surgiu esse cara. E ele diz, logo depois que o Trump é eleito, eu tenho provas porque eu trabalhei na informática do Departamento de Justiça americano, eu tenho provas que as eleições do Brasil foram fraudadas, etc. E tal. Todas aquelas retóricas que já tinham levado pessoas para prisão, tá? Pelo Alexandre de Moraes, ele vem e ressuscita, e ao meu ver, tentando gerar, né, gasolina no fogo. Praticamente isso, entendeu? Tentando incitar as pessoas a novamente reaver essas narrativas, por mais que elas já estivessem todas exauridas. Todo mundo já sabia na época, a própria Globo já sabia. Tá? Tem um podcast da Natura Neri lá do G1, né, mas que está lá no Spotify, onde ela fala justamente como os Estados Unidos colaboraram na época do Biden, para obtenção de chips em relação à crise de semicondutores, logo o Brasil teve que ir a Taiwan, etc. E o Mourão é que fez o meio de campo, tá? Para a obtenção desses chips. E ele vai e ressuscita essa narrativa, que é uma narrativa lá de 2021, 2022, né? E começa a operar, né? Eu vou até colocar aqui na tela, porque é bom que as pessoas mais ou menos estão dizendo, mas quem é esse cara? Mike Benz? Né? O que ele é de relevante e tal. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Olha só, vou aumentar aqui a tela. Olha só. Mike Benz, isso aqui são notícias que você coloca Mike Benz ali no Google, você vai ver um monte de notícias dele em relação ao Brasil, tá? Mike Benz reitera denúncia de interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. Isso aqui vai, quando abrir vai ser basicamente isso, provavelmente. Censura nos Estados Unidos parece passar pelo Brasil, tal. Né? Reação a denúncias de Mike Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado, né? Acusou a CIA. Interferência da USAID no Brasil, a USAID que foi fechada no governo do Trump e que teve a sua devassa, a sua primeira devassa e talvez a única devassa, tá certo? Por parte do Elon Musk e aquele órgão que o Elon Musk ele cria, né, o DOGE, Department of Government Efficiency, tá? Departamento de Eficiência Governamental, que na verdade nada mais ele foi criado senão para cortar gastos americanos e tirar, né, impedir que os Estados Unidos chegassem aos seus 50 trilhões de dólares em endividamento interno, tá certo? E no final das contas, foi uma medida que não se mostrou muito eficaz, tá certo? Ele não conseguiu chegar a 1 trilhão de cortes, né, 1 trilhão de dólares de cortes da nem com a USAID, e quando ele estava próximo de fazer uma auditoria do Pentágono, ele briga com o governo americano, né, e acaba do lado de fora. Porém, eu quero que vocês entendam que o Elon Musk, tá, e vou aumentar minha tela aqui, o Elon Musk e o Mike Benz, eles começam em determinado momento a trabalharem juntos, tá certo? E pasmem, o Mike Benz, ele tinha uma conexão muito grande com aquela menina que engravidou do Elon Musk lá em meados de 2024 para 2025, que é a Ashley Sinclair. Eu vou aqui aumentar a tela. Onde é que tá? Vou aumentar aqui. Essa aqui é a Ashley Sinclair e o Mike Benz. Essa foto é de 2023. Esse portal aqui, Xali, tá, é que está hoje abrigando essa foto, porque ela havia sido postada, tá, por uma especialista de TI americana, que é uma crítica muito grande do Mike Benz, né, e que questiona, assim como vários da direita americana, quem é o Mike Benz, por que esse cara implodiu, né, e começou depois que o Elon Musk começa a falar dele, etc.
né? E na verdade é que esse cara tem tudo para ser algum agente de incentivo a narrativas em prol de alguma coisa, né, de dentro ali de deep state, agências de inteligência, que mais ou menos agem assim, né? Você radicaliza, você chega falando de narrativas, você chega falando, né, de exposeds e tal. E essa menina aqui, como eu disse para vocês, dos anos 20, né, 2024, 2025, ela se aproxima do Elon Musk. Em agosto de 2024, eu vou até trazer isso aqui para vocês aqui, das pesquisas que eu. Isso aqui basta você chegar ali no Grok e você consegue. Tá? Olha aqui, a Ashley Sinclair engravidou de Elon Musk por volta de janeiro de 2024, né? Durante uma viagem ao Caribe e tudo mais. Né? Nasceu o bebê em setembro de 2024. Né? E aí, olha só, logo depois, o que, que acontece? Né? Nós estamos falando aqui de janeiro de 2024. Uma pessoa conhecida do Mike Benz engravida o homem mais rico do mundo, que tinha, né, o maior meio de informação do mundo, que é o X, né, que antes chamava Twitter. O Elon Musk ele começa a responder o Alexandre de Moraes publicamente lá por abril de 2024. Em 3 de abril, o Schallenberger, que também vocês forem até o perfil do Mike Benz, vocês vão ver que existe uma grande interação deles dois, tá? Que o Schallenberger, que inclusive é muito ligado ao Glenn Greenwald, tá? Ou seja, logo depois que esse cara ele consegue uma aproximação do Elon Musk, ele começa a falar de Brasil. O Elon Musk começa a falar de Brasil, do nada. Claro que teve, né, uma série de, digamos assim, de momentos que o Elon Musk, aliás, o Alexandre de Moraes passou dos limites ali em relação ao X, né, e também em relação ao Starlink. Mas a verdadeira resistência, e olha que o Twitter antigo e o X, logo depois que foi administrado no Brasil, eles estavam entregando perfis de pessoas, né, que estavam não muito gratas ao regime do Alexandre de Moraes. Só que alguma coisa mudou nisso aí tudo. Tá? Eles passaram do nada a defender essas pessoas, a defender, né, a liberdade de uma empresa americana de não ceder dados de perfis de pessoas que estão residentes nos Estados Unidos, etc. E por que isso aconteceu? Por que isso acontece logo depois que o Mike Benz ele entra na jogada? Vamos lá. Aqui tem um cara que estava falando mais ou menos, né, que o Mike Benz seria um agente do Mossad. Eu acho que é a mais fraca das teorias essas, né, embora elas expliquem um outro movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que é um questionamento geral da população do porquê que o AIPAC, né, que é o American Israeli, né, Political Action, né, ou seja, é feito como lobby americano de americanos israelitas, né, que a grande maioria deles, obviamente, é de cidadania dupla, fazem junto aos políticos para defesa dos interesses do Estado de Israel. Né? E existe hoje uma coisa americana muito questionando, tá, do público da direita em geral, do porquê que existe o AIPAC, por que né, as retóricas da ADL, né, a Anti-Defamation League, passaram de simplesmente, né, defesa da existência do Holocausto para uma censura em geral daqueles que não eram progressistas e não tinham nada a ver, né, aqui com antissemitismo, etc. Né? Então existiu isso. Né? E hoje no Brasil, nos Estados Unidos, você vê esse questionamento, né, praticamente se tornar uma coisa em massa. Lá nos Estados Unidos, inclusive, o grande
líder desse discurso tem sido um jovem chamado Nick Fuentes, né? Um jovem de menos de 30 anos que começou simplesmente a questionar essa relação de Israel, por que os Estados Unidos estão gastando, né, dentro desse endividamento gigantesco com guerras no Oriente Médio, etc. E isso vendeu muito bem dentro do americano médio, tá certo? E aí começou, obviamente, uma coisa que todo mundo é Mossad, todo mundo é CIA, né? A CIA e Mossad são uma coisa só, etc. Mas vamos lá, né? Um pouco mais sobre o personagem principal aqui, que é o Mike Pence, que é o que interessa para nós brasileiros, tá? Eu vou ir traduzindo para vocês. Quem é o Mike Pence? Promovido pela mídia alt-right, que é a mídia mais voltada, né, digamos assim, ao que se chama de extrema-direita, tá? Repetidamente promovido pelo Elon Musk, pelo Tim Pool e o Jack Posobiec. Né? O Tim Pool e o Jack Posobiec são outros dois influenciadores de dentro dessa direita do Make America Great Again, tá certo? Ele afirma ser ex-departamento de Estado americano na parte cibernética, ou seja, na parte da informática do Departamento de Estado americano, ou diplomata sênior. Realidade. Ele é, né, mid-level comms, agora me fugiu aqui a tradução, tá? Empregado há menos de 2 meses, né? De dentro das comunicações de médio nível. E anteriormente, um podcaster racista chamado Frame Games. Vamos lá. Mike Pence foi um podcaster racista que chamava-se ele mesmo Frame Games. Fez shows com o J.F. Garai e o Richard Spencer. O Richard Spencer foi um daqueles organizadores das marchas de Charlottesville, nos Estados Unidos, tá? Que foi também, ao meu ver, outra psyop, que tentou ligar o Make America Great Again, do Trump, a neonazistas, tá? E tinha, dentro desse site desse Richard Spencer, aí, uma série de notas de supremacia branca, etc., né? De fato, dizendo a única civilização pode existir apenas dos brancos, né? E isso aí, obviamente, no discurso, você sabe lá do pintor austríaco, né? Então, o que acontece? Mike Pence era um grande fã da ação de neonazistas, no qual ele descreveu como, né, life-changing, ou seja, coisa que é capaz de mudar a sua vida. E too hot for normies, muito quente para pessoas que não entendem nada de política, tá certo? E onde que estava o Frame Games? Estava dentro da rede Gab, tá certo? Só que tem um problema. Tem um problema. O Mike Pence é judeu. E ele se diz proudly Jewish no seu ex. Ora, por que um cara que é judeu, ele vai para a rede do Gab, na qual eu advoguei aqui no Brasil uma época, tá? Porque tinha toda uma perseguição e o bolsonarismo, direita e tudo mais, estavam dentro dessa rede para fugir das perseguições do Facebook e do X. E o Gab, ele tem uma política do Andrew Torba, que é o dono do Gab, que é um cara muito legal, inclusive, tá? Que é a seguinte: não fazer nenhuma espécie de censura, mesmo se o cara tiver com neonazismo lá, tá? Por quê? Processo dialético. Cada um responde como adultos aqui e pronto, tá? E o que esse sujeito aqui, o Gab Hoffman, ele está afirmando do Mike Pence, é o seguinte: o Mike Pence tinha dentro do Gab esse perfil Frame Games, mesmo sendo ele judeu, incentivando antissemitismo, supremacia branca, críticas a Israel,
críticas, enfim, né? Relacionamento que é muito grande, inclusive, do judaísmo norte-americano com o poder. Esse cara é, obviamente, você olha para ele e você diz, esse cara é um incendiário, certo? Mas vamos lá. De alguma forma, os americanos que estão hoje a criticar o Mike Pence, eles dizem o seguinte, tá? O Mike Pence, ele se aproveita da entrada do Trump no poder, tá? Para falar da USAID, quando o Elon Musk, a quem ele já tinha se aproximado, quando, né, a sua amiga Ashley Sinclair se aproxima do Elon Musk e engravida dele, existe também, né, um súbito interesse pelo Brasil. Tanto o Elon Musk começa com esse súbito interesse, quanto depois que o Trump entra no poder, o Mike Pence continua com esse interesse, dizendo o seguinte, não, porque a USAID, né, que o Elon Musk hoje se encontra, ela teve papel fundamental na intervenção das eleições brasileiras. Qual que era a intenção disso? Dizem alguns americanos, e aí é uma tese que eu acho que é plausível, de que o Mike Pence entrou nisso para proteger a USAID de outros investimentos mais nefastos, mas que o Brasil, né, como ele já tinha mais ou menos, é muito fácil conseguir a emoção brasileira, né, e o apreço brasileiro, né, e tanto é que tem um monte de influenciadores que estão aí fechando com esse cara, né, que provavelmente é um agente de alguma coisa, né, pelo menos ele é né, digamos assim, um incentivador de ações psicológicas, e isso é óbvio, né? E aí, de repente, né, súbito interesse pelo Brasil. Por quê? Dizem esses americanos que a USAID ela estava muito próxima dos financiamentos de inteligência artificial. Para quem acompanhou o governo do Trump no começo, sabe que houve uma aproximação muito grande com as big techs, e principalmente um investimento, mesmo com o endividamento americano, um investimento muito grande para que a inteligência artificial das empresas americanas, principalmente lá da OpenAI, do próprio X, e entre outras, tivessem, ao mesmo tempo, uma questão quase que de segurança nacional. Precisa se investir, né? O próprio Estado precisa ser agora keynesiano, investir nessas empresas para que elas consigam ser autônomas, fortes e acima de qualquer outra dentro do Ocidente. Claro que o contribuinte norte-americano está sempre acostumado, né? O Estado sempre serve para, né, os interesses das elites de lá. Ok, mas aí eles inventam isso. A USAID não fala de inteligência artificial. Não fala, por exemplo, dos investimentos da OpenAI. A OpenAI, segundo alguns boatos, ela começa a operar só por causa das verbas da USAID, porque ela foi deficitária a vida toda. Assim como o Palantir. Palantir, que tem o seu dono, né, o seu fundador, o Peter Thiel. Peter Thiel, que é o grande promotor hoje do J.D. Vance, que é o vice do Trump. Teria ele, inclusive, né, sido um dos caras que indicou o J.D. Vance. Peter Thiel, que está dentro do Clube Bilderberg, se você colocar ali Peter Thiel, Clube Bilderberg, né, você vai encontrar ele junto com aqueles bilionários que praticamente, né, criam pautas para vender, né, para a política e via fundações no mundo inteiro. E o Peter Thiel, que hoje, com a Palantir, criou a maior arma de inteligência artificial voltada, né, a previsões futuras de cerca de 30 anos, a vigilância interna da população, que inclusive está hoje, né, a Palantir a ajudar lá o exército israelense, né, dentro de Gaza, está ajudando o ICE, que é a polícia que faz o repatriamento de pessoas que estão sem status americanos e estão em imigração ilegal, estão ajudando eles à medida em que conseguem, por redes sociais, por enquadramentos, por, enfim, né, triangulações, chegarem naquele cara que está ilegal e, bom,
né? Você usou redes sociais, você falou com casa, você usou alguma coisa, né? E a inteligência artificial mostrou isso. Né? É a maior arma hoje, né? De, eu diria, de vigilância pública que existe é a Palantir, tá certo? Até foi questionado, tem algumas entrevistas engraçadas, né, do Peter Thiel, questionando se ele é o anticristo, porque ele tem todas as ferramentas de ser anticristo, né? Isso não é teoria da conspiração, basta você procurar aí o que a Palantir faz, né? E ele mesmo, em uma dessas entrevistas, ele disse, realmente, eu tenho as ferramentas, né? Mas não, tal, né? Mas eu quero combater, né, o anticristo. Quem é que fala que quer combater o anticristo? Só se você quer incentivar cristãos burros, de alguma forma, a querer ganhar a notoriedade deles, querer entrar dentro do jogo, né? Do jogo deles, né? E claro que eu estou falando isso tudo, mas ele não tem nenhum, né? Nenhuma cara de anjo de Cristo à medida em que ele é um cara completamente não carismático, não carismático, né? Então o Brasil ele acaba se tornando uma boa ideia para os Estados Unidos, assim como, né? Caso da Venezuela. Por que vocês acham que está entrando na Venezuela? Não é só por causa do petróleo da Chevron. É por outra razão também. A Smartmatic, ela é criada tanto logo depois das eleições americanas da Flórida, tá? Onde o Bush vence o Al Gore, né? E vence por contagem regular, onde os democratas tentaram roubar na Flórida, e a Flórida, obviamente, ela faz o vencedor das eleições americanas na contagem dos delegados, mas também ela começa a operar diretamente onde? Venezuela. Venezuela. E ela opera também em alguns estados americanos, como o Arizona, que foi um estado que é notório que aconteceu fraude. Tanto na eleição de 2016, quanto na eleição de 2020. E nas outras eleições de midterm também. Então, quando você começa a ver, bom, o Trump, então ele entra na Venezuela para querer a narrativa de que a Smartmatic ela fraudou as eleições nas quais ele participou, certo? Ok, é verdade. Mas eu vou também matar um coelho, né? Dois coelhos, uma cajada só. Eu vou também denunciar as eleições do Brasil. É isso que ele provavelmente vai acontecer, seguido a essas psyops já preparadas pela Mike Pence, que depois foram evoluindo, né? Acabaram em Magnitsky, acabaram em tarifas para o Brasil, etc. Né? Mas o interesse aqui, ele está todo meio que ligado. O interesse de alguma maneira, tá? Existe hoje, de dentro dessa elite, um ataque ao Alexandre de Moraes, o que é bom para o Brasil, tá? Não existe uma pessoa viva que não ache que isso seja bom para o Brasil. Mas não está exatamente claro o porquê. Não está exatamente claro o porquê. É pro Lula continuar? Depois dessas reuniões do Trump, eu acho que é bem conveniente pensar nisso, tá? Ou será que é para favorecer o Flávio Bolsonaro? Aquela coisa, a gente não tira conclusões imediatamente após ver os dados. A gente guarda essas informações e diz o seguinte, não, a partir de agora eu tenho um pouco mais de informações para entender. Inclusive que não dá para confiar nesse cara, como os parlamentares brasileiros estavam fazendo, né, de maneira, eu vou abraçar. Não, vou abraçar nos interesses que tem que abraçar. Se é para falar, por exemplo, das eleições, ótimo, venha com a gente. Né? Agora, a pensar que nós somos bobos e que não somos capazes de ver que o que vocês estão tentando fazer é uma proteção a Palantir, né, a inteligência artificial norte-americana da OpenAI, né, e estão tentando, né, ao mesmo tempo, desviar o foco para a América Latina. Quer nos ajudar? Ajude, ótimo. Né? Mas não pense que nós somos bobos. Né? Não pense que existe aqui né, aquela coisa né, de que sempre, os emocionadinhos de sempre, casa da mãe Joana, não,
É para isso que nós vamos desconfundindo as coisas, tá certo? Bom, eu ia falar sobre outro assunto, outros dois assuntos, tá? Só que esse assunto ele tomou realmente praticamente toda a live. E até para não chegar muito em 1 hora, as pessoas ficam às vezes cansadas. Eu vou encerrar hoje a live, tá? Que já foi gravada durante o dia. Como eu disse para vocês, eu ainda não estou confiando, tá, no meu processamento aqui de máquina, né? E também não estou no momento para modificá-las. Então, se você quer ajudar o canal, tá aí o Pix, né? Se gostou do conteúdo, quer que esse trabalho continue, eu acho que é muito justo isso, né? Não se trata de mendigar Pix de ninguém, não vou ficar também dizendo para vocês, eu estou aqui passando fome. Não, não é nada disso. Se você quer ajudar esse trabalho, ajude, tá? E ponto final, né? Não precisa se, às vezes, entrar na defensiva brasileira, né, de que eu não sou igual o picareta que vende curso, que está lá dizendo que vai preparar você, que vai deixar você, né, super preparado para o futuro, para isso, para aquilo, para o seu trabalho e tal, você vai ser gostosão, você vai ser isso aqui. Não, não é nada disso. Quer continuar o trabalho, gostou do trabalho, ajuda. Ponto, tá? Sem sem ficar enganando ninguém aqui. Eu ia falar ainda sobre esses discursos. Eu acho que também é muito curioso, tá? Esses discursos em relação a Israel e ao AIPAC, as revelações que tem tido em relação à Anti-Defamation League. E eu gostaria de ter falado ainda hoje sobre o dano que entendo que está se fazendo na imagem do Bolsonaro com essa fragilização e constante vitimismo, tá, de terceiros em relação a ele, tá? Inclusive parte inclusive da própria família, tá? Esse negócio de querem matar o Bolsonaro, cara, pelo amor de Deus, tá? Que querem sim, mas existe uma força, tá, masculina para o poder que ainda precisa ser resguardada e que não está ajudando nada, nem isso, nem as atitudes dele, como tentar perfurar lá né, a tornozeleira eletrônica com aquele, né, com aquele ferro de solda. Enfim, mas isso acho que vamos comentar na segunda-feira, se não acontecer nada de altamente relevante que demandar também um esclarecimento maior, mas hoje, por hoje nós vamos ficar por aqui. Agradeço aí a audiência de vocês todos, né? Agradeço a fidelidade de muitos aí que estão me aguardando há algum tempo para reiniciar as lives. É muito importante, eu acho, continuar e poder falar livremente de tantas e tantas coisas que a gente acaba assistindo, a gente acaba vendo, até como papel de homem mesmo, né? O papel do homem é saber como é que a sociedade sua está se portando, o que está vindo, né? O que é um momento de guerra, o que não é um momento de guerra, o que é emoção, o que é psyop, o que é verdade, né? Eu acho que esse é o papel, né? O melhor papel que a racionalidade e o intelecto nosso pode fazer, tá certo? E, como eu disse, ainda vejo uma lacuna muito grande de falar assim, sinceramente, as coisas como eu estou falando agora para vocês. Tá bom? Muito obrigado então pela sua audiência. Nos vemos na próxima segunda-feira, tá certo? Que eu vou tentar abordar esses assuntos e outros. E bom final de semana a todos. Deus os abençoe.